lembrem que quando a gente fala de marketing, tanto vocês podem ter uma empresa de marketing que atende a empresa, ou vocês podem estar dentro da empresa e ser a própria, vamos dizer, o calcanhar, ou como se fosse o braço de marketing, né? Eu falo calcanhar porque, às vezes, o marketing pode ser o diferencial daquela empresa, ou pode ser o ponto a melhorar, né? Então, calcanhar de Aquiles, foi uma metáfora. Então, aqui, eu trouxe um exemplo que é para quem gosta de jogos, né? Que é a coleção de artes do jogo Warcraft. Daí alguém vai perguntar assim, tá, pessoal, mas como assim? Para a gente ter uma ideia, tudo aquilo que a gente vê, então um filme, uma série, um desenho, tudo que é da indústria criativa tem alguma empresa por trás. Eu sei que é meio lógico isso, mas nem todo mundo lembra disso. Tipo, a Disney é uma empresa, a Blue Sky é outra empresa, né? A Pixar, a Marvel, hoje é quase tudo a mesma empresa, mas existem empresas por trás daquele produto, que pode ser um desenho, um filme, uma série, né? Aqui eu trouxe, por exemplo, do jogo Warcraft, então aqui é um site da empresa Blizzard, né? A empresa Blizzard é uma empresa que trabalha com vários jogos de RPG, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe o jogo Diablo e o Warcraft. E daí a Blizzard ela já criou vários outros jogos, como Rock'n'Roll Racing, A Morte do Superman, que é um clássico dos anos 90, StarCraft, e eles têm também um site, que é o Battle.net. Esse site é justamente de compra e venda de jogos online. Daí quem quiser, eu coloquei aqui até um Wikipedia, né? Quem quiser pode pesquisar e achar um pouquinho sobre a Blizzard. Eu coloquei um exemplo da Blizzard, por quê? Porque a Blizzard é uma das empresas nível internacional que mais faz jogos, né? Que tem maior lucratividade de jogos do mundo. E a própria Blizzard já veio ou já pensou em vir para o Brasil. Então eles estavam cotando São Paulo, Rio Grande do Sul e também Florianópolis como um local sede para fazer uma sede justamente da empresa Blizzard. Então, quando eu falo isso, é para inspirar todos que de repente querem trabalhar ou que almejam trabalhar com alguma empresa dessa. Muitas vezes a gente imagina que a empresa fica só nos Estados Unidos e tal. Imagina que você, por exemplo, tem que se mudar para lá. Mas essa empresa ela tem vários estúdios espalhados pelo mundo. Então, imagine que tem, de repente, um na Europa, um na Oceania e assim por diante. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, de repente, que gosta da área de desenho, gosta da área de jogos, eu coloquei aqui um link, tá? Vocês podem acessar, que é Um Dia na Blizzard. Então, você pode acessar e ter uma ideia como que é, digamos, o making of, como que é por trás das câmeras dentro da empresa Blizzard. É uma empresa que já trabalha há mais de 20 anos com a área de jogos, e vocês podem tanto atuar no mercado, ou seja, irem para fora, irem em outros países trabalhar com eles, ou de repente amanhã ou depois eles vão estar aqui no Brasil. Eles estavam cotando, se não me engano, Rio Grande do Sul e Florianópolis, e a partir disso eles acabaram montando uma sede em São Paulo. Tá? Outro que eu trouxe como um link da semana é um artista desenhista da Victory, que é o Edu Francisco. Então aqui é um link, quem quiser acessar, edufrancisco.deviantart.com. E daí agora eu vou falar um pouquinho de algumas empresas e profissionais. Aqui, por exemplo, é um profissional de uma agência de propaganda. Então, essa agência, ela se chama África. O nome da agência de propaganda é África. Eu trouxe um exemplo de uma empresa real, até para vocês terem uma ideia. Quando a gente pensa numa propaganda, então, por exemplo, de TV, de rádio, internet e assim por diante, ela é criada por empresas. Quais são as empresas que trabalham com isso? Daí aqui eu trouxe um exemplo, que é, por exemplo, a África. Eles fazem ou atendem, né, contas. Quando a gente fala contas, são clientes. Então, por exemplo, como Itaú, Heinz, Budweiser, Grupo ABC, a Brahma, SPN, o canal de TV, né, Folha de São Paulo, Natura, Vivo, Vale SA, Quali 99, dentre outras empresas. Então, imaginem que essa mesma agência, ela atende várias contas, vários clientes nacionais e internacionais. E eu trouxe aqui um exemplo de um profissional que é o Nizam Vanais. Esse profissional, ele trabalha justamente na área de planejamento. Então, imaginem que dentro de uma agência, dentro do setor de marketing, tem o planejamento. Muitas vezes o exemplo mídia, ou até mesmo o marketing, vai estar dentro do setor de planejamento numa agência de propaganda. Tá? Então, quem quiser depois saber um pouquinho mais sobre Nizam Vanais, tem alguns links aqui, né? Facebook, Wikipedia e tal, e um pouquinho sobre a agência.
Quando a gente fala de empresas da indústria criativa, né? Então, empresas de arte, de comunicação, ou também o setor que a gente chama de produção cultural e design. Quais são essas empresas? Eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas que podem atuar diretamente com vocês, ou de repente que são terceirizadas com o trabalho de vocês. Então, dentro do marketing ou do design, vocês podem atuar, por exemplo, numa empresa que é um estúdio de design. Então, às vezes, exemplo, tem 5, 10 pessoas, ou até mais, né? Uma editora de livros, às vezes editoras são grandes, então às vezes tem 20, 30 pessoas. Editora de quadrinhos, então, por exemplo, se a gente pensar numa empresa nível nacional, a gente pode pensar em Maurício Souza Produções e tal, mas tem várias outras editoras, não só internacionais, mas também nacionais, que trabalham com quadrinhos. Agências de propaganda, como eu trouxe ali um exemplo, né, do Nizam Guanais, a África. Agência web. Hoje em dia a gente chama de agência web aquelas agências de propaganda que são focadas para o digital e online. Então, existem empresas que são focadas na parte web. Vou dar um exemplo. De repente, eles atuam na parte de sites e essa parte de aplicativos e não atendem, por exemplo, mídias tradicionais. O cara, de repente, não vai fazer uma propaganda de TV, ele não vai fazer, por exemplo, uma propaganda de áudio, ele vai focar no site, né? Empresas de jogos. Então, eu comentei ali um exemplo da Blizzard, né? Estúdio de animação. Então, a gente já comentou de alguns casos, como aqui em Floripa tem, né? Tem também em Blumenau, por exemplo, 52 Animation, Bell Studios e várias outras empresas de desenho, tanto série quanto filme, né? Anima King e outras que ficam aqui em Floripa. Eu trouxe também alguns exemplos como estúdio de fotografia. Às vezes são chamados também de birô, né? Birô normalmente é uma empresa de fotografia, mas que não foca na foto, mas foca muitas vezes no tratamento da foto. Então, a gente chama normalmente essas empresas de birô, né? Escreve Bureau, fala birô. Podem ser terceirizadas. Lembrem que uma empresa, às vezes, ela trabalha com a outra. Ou, às vezes, é um conglomerado, um grupo de empresas que, de repente, cada uma atua numa parte e eles fazem como se fosse um conjunto de serviços. Existem também empresas de criação em EAD, então ensino à distância, que daí trabalham com justamente criação de materiais didáticos e assim por diante. Uma outra coisa que muitos não sabem esse termo, mas chama house, né? House normalmente é uma agência de propaganda dentro da empresa. Então a gente chama de house de criação. Vou dar um exemplo de um cliente. Vou dar um exemplo, Casas Bahia tem uma agência de propaganda. O Queires é um exemplo concorrente, né, da Casas Bahia. Em vez de eles criarem ou trabalharem com uma agência de propaganda, o que eles fizeram? Eles disseram, vamos criar um núcleo dentro da empresa, dependendo do porte da empresa, dá de fazer isso. E daí sai mais em conta eu contratar 5, 10 pessoas do que eu terceirizar, por exemplo, com uma agência que tem 5 ou 10 pessoas. Então, eles fizeram isso, eles fizeram uma house. Então, eles criam uma agência dentro da empresa, que normalmente é chamado de agência, house ou setor de marketing. Normalmente, quando a gente fala setor de marketing, dentro do setor de marketing pode ter um cara de planejamento, pode ter um do design, pode ter, de repente, um que trabalha com roteiro, um que, de repente, é para a parte web. Então, pode ter várias áreas. Dependendo da empresa, ao invés de chamar de house, a gente chama de núcleo. Então, às vezes, tem um núcleo, um setor de mídia, tem um núcleo de artes, depende da empresa, pode mudar o nome, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos como empresa de signs, então sinalização, de adesivo, banner, né? Produtora, então, por exemplo, produtora de áudio, né? Muito comum, o cara vai gravar uma vinheta, vai fazer um podcast que é mais focado no áudio, né? Então, um estúdio ou produtora de áudio. Da mesma forma, tem produtora de vídeo, né? Então, vai gravar um comercial, né? Um filme, uma série, então, live action. Então, é uma produtora de vídeo que faz isso. E existem também o que a gente chama de produtoras de áudio e vídeo, né? Aqui são alguns exemplos de empresas, dentre outras, que tem na indústria criativa. Eu trouxe aqui para vocês entenderem também as etapas de trabalho. Dependendo da empresa, ela pode focar mais numa etapa ou em outra. Então, quando a gente faz uma série, quando a gente faz um jogo, quando a gente faz, por exemplo, um desenho animado ou algum trabalho, ele está em alguma dessas 3 etapas, que a gente chama, por exemplo, pré-produção, produção e pós-produção. Então, por exemplo, dentro da pré-produção pode ter empresas de desenho, como História em Quadrinho, que a gente comentou, né? Empresa de storyboard, né? Design.
Dentro da produção, pode ter, de repente, as empresas de produção de áudio, produção de vídeo, né? E outras de animação, né? E o pós-produção pode ter, por exemplo, empresa que vai fazer edição de áudio, edição de vídeo. O pós-produção, muitas vezes, pode ser a decupagem ou a junção daquele material, ou até mesmo uma empresa web, que, de repente, pode ser uma agência que vai, após a produção, para a gente ter uma ideia, por exemplo, imaginem que vocês vão estar numa empresa e vão criar uma house. Dentro da empresa, você precisa ter uma ideia, qual que é a visão geral, pelo menos, de todos os profissionais que eu poderia contratar, né? Às vezes você pode ser a primeira pessoa dentro da empresa que é do setor de marketing. Daí tu vai pensar assim, não consigo fazer tudo, vou precisar contratar, de repente, outros profissionais. Quem são esses profissionais? Então, essa aula, eu trago justamente isso. Áreas de atuação e alguns exemplos de profissionais de comunicação. Então, imagine o seguinte, roteiro. Quem que é o roteirista? O roteirista, muitas vezes, vai fazer o quê? Ele vai fazer o roteiro técnico, o roteiro geral, né? Alguns exemplos de profissão que a gente chama é o roteirista ou design educacional. Então, imagine o seguinte, você está no setor ali de marketing, dentro da empresa, e você não tem ideias, você tem uma visão mais de marketing, mais de planejamento. Daí você precisa contratar uma pessoa que faça, por exemplo, uma vinheta, um comercial, mas que tenha criatividade, que tenha, de repente, uma coisa mais textual. Esse cara é o roteirista. Normalmente ele vai ter essa visão mais de palavras, né? Normalmente formado em jornalismo, em publicidade ou até mesmo em letras, né? Tem outro profissional que é o atendimento. O atendimento, o que ele faz? Ele é a ponte entre a empresa, pense numa agência, e de repente um potencial cliente. Eu dei um exemplo ali do Queires, né? Então, às vezes, você pode estar dentro de uma empresa atendendo outra. O atendimento, ele faz esse meio campo. O atendimento vai captar clientes, no sentido de trazer clientes para a empresa, vai vender, no sentido de compra e venda, às vezes essa negociação, e vai fazer também o que a gente chama de briefing. O briefing, como a gente comentou em outra aula, é justamente ele briefar, até a gente comentou sobre esse termo, que é escrever, por exemplo, o que é o pedido do cliente, o que ele precisa, qual é a necessidade, a demanda. E daí o atendimento sai, vamos dizer, do atendimento, né, da empresa, chega na agência, anota tudo isso e passa esse job, passa esse trabalho para a equipe de criação. Então, ele vai dizer, preciso fazer um banner, preciso fazer um adesivo. Ou ele vai chegar assim, preciso de uma coisa criativa. E daí ele tem uma necessidade. Daí a criação vai criar algo, por exemplo, vamos criar para esse cliente, de repente, um adesivo, um front light, daí a criação vai ter ideias. Então, às vezes, o atendimento ele pode vir com um problema, ou ele pode vir já com a solução pronta. E daí quem vai criar, normalmente é o setor que trabalha com design, o setor que trabalha com redação, e outras áreas da indústria criativa que a gente chama de criação, né? Normalmente esse setor a gente chama de criação. O profissional de atendimento, ele, dependendo da empresa, pode ser chamado de gerente de contas, né? Lembrando que o gerente de contas é o gerente que gerencia os clientes. Então, normalmente ele tem uma visão mais de atendimento e venda, é tipo um vendedor, que pode ser formado em administração, em marketing ou em outro setor, né? E dependendo da empresa, pode ser chamado também de gerente executivo. Isso é bem relativo, cada empresa tem um nome, né? E às vezes ele pode ser chamado de atendimento. Aquele cara é o atendimento. Não necessariamente ele é um vendedor, porque às vezes o atendimento não vende produtos, mas ele atende. Dessa forma, ele é um serviço, né? Por isso que às vezes não é chamado de vendedor, né? É diferente de um vendedor que compra e vende produtos, né? Existe o setor também de planejamento, que normalmente é nesse setor que vocês vão atuar, principalmente com a área de marketing, né? Então, o planejamento, ele engloba tudo, mas normalmente pode ter uma pessoa que é do setor de planejamento. É o momento que reúne todos os profissionais, né, esse momento de planejamento, e faz uma reunião geral. Então, imaginem uma mesa com todas as pessoas em volta, exemplo, conversando sobre o cliente, sobre o problema, sobre a necessidade, o desejo, o que precisa melhorar a campanha, né? Então, a gente chama isso de planejamento. E existe também, além desse momento, um setor chamado planejamento. Então, normalmente existe um cara, né, um profissional que gerencia todo o projeto do início ao fim.
Esse profissional, muitas vezes, pode ser chamado de gerente de planejamento ou um diretor geral. Se a gente pensar num filme, é mais fácil de entender. O diretor geral, ele faz a junção de todas as etapas de trabalho, né? Então, ele pode ser chamado também de diretor geral, né? Outra área que é muito forte, até o nome do curso, é o design gráfico. Então, dentro do design gráfico, pode ter também o que a gente chama de direção de arte ou criação, né? Dependendo da empresa, é o diretor de arte ou design gráfico. Tá? Por exemplo, o cara faz o quê? Estuda ambientação, estilo visual, as cores, luzes, roupa, né, de acordo com o contexto social do filme, né? E adequação ao tema e foco, né? Por exemplo, o cara usou uma roupa de guerra, chega lá, alguém fala, pô, essa roupa aqui não é do século passado, daí tem alguém que tem essa visão, que muitas vezes pode ter até um profissional de moda nessa área, né? Então, aqui o profissional designer, né, pode ser um design gráfico, diretor de arte, pode ser formado também em publicidade e propaganda. Existe nesse setor que a gente chama de criação, um diretor, que normalmente pode ser chamado de diretor de criação. O que é? É como se fosse um gerente da criação. Ele gerencia todos os profissionais. Então, imagine que o setor de criação pode ter 10 pessoas. Tem como se fosse o chefe, o líder daquela equipe, que é chamado de diretor de criação. Ou, dependendo da empresa, pode ser chamado de diretor geral, né? Fotografia é um outro setor também da indústria criativa. Então, o fotógrafo, né, ou diretor de fotografia, ele vê os melhores enquadramentos, foco de atenção, luzes, texturas, a combinação de uma paleta de cores com outra, a iluminação do local, é de dia, de noite, é meia-noite, é meio-dia, né, qual que é o momento do sol, pôr do sol melhor. Existe também o setor de ilustração. Então, dentro do setor pode ter desenho, o setor de ilustração pode ter fotomontagens, é o que dá o roteiro. Então, ele pega, né? A partir disso pode ter storyboard, né? E o profissional de ilustração, muitas vezes é o ilustrador, também pode ser chamado de intervalador, que ele vai fazer os desenhos, né? Character design ou art concept, o artista conceitual. Dentro do setor de programação, né? Aqui eu peguei um exemplo, né? De um bonequinho mexendo com o código 01, tipo Matrix, né? Pode ter, por exemplo, o cara que vai ver por trás das câmeras, ele trabalha com a programação. Muitas vezes ele pode ser um web designer, pode ser um programador, né? E em diversos setores. Então, o cara trabalha com Java, o cara trabalha com HTML, então tem vários tipos de programação. E daí isso ele vai ver, por exemplo, de um site, de um jogo, interações, cliques, movimentos, sequências. Então, por exemplo, você tem um código para fazer o bonequinho dando um soco, né? Um jogo, né? Num site tem um botãozinho que clica, daquele botãozinho tem um código. Então, tem um programador que faz isso, tá? Ele programa essa ação. Existe o setor também de animação, né? Que eu trouxe um exemplo que é o animador Bill Melendez. Então, tudo que é estático se move. Então, pense num desenho animado, né? Não só num desenho, mas de repente pode ter uma bolinha que quica e se mexe na tela, pode ter algum efeito especial e assim por diante. Existe um outro profissional que ele é o continuista, né? Que ele trabalha normalmente com a continuidade. Dependendo da empresa, né, pode ser chamado de editor ou contra-regra. Vou dar um exemplo. Imagine um filme, mas só fácil entender quando a gente fala de filme, né? Neste momento, vê alguma falha de continuidade. Sabe aquela coisa quando o cara entra com o cabelo seco, de repente deu um mergulho e está com o cabelo molhado. De repente, na cena seguinte, ele ainda está com o cabelo molhado. Passou 2 segundos, ele já está com o cabelo seco. Então, isso é uma falha de continuidade, um exemplo, tá? Ou, às vezes, pode ser um objeto. De repente, um copo estava no lado direito da mesa. De repente, o copo está no lado esquerdo. Ou muda alguma coisa. E daí, nesse momento, quem cuida disso é o contra-regra. O contra-regra, no teatro, né, ou no filme, ele é responsável em colocar todos os objetos no mesmo lugar. Por quê? Às vezes ele grava num dia, um dia ou 2 dias depois ele grava de novo. Só que daí tem que ter uma continuidade, né? E esse cara é responsável em cuidar onde vai ficar cada objeto na cena.
Existe também o design de interfaces, né, ou web designer, que ele trabalha, por exemplo, com sites, com outros elementos que são normalmente telas. Hoje em dia é muito usado para aplicativos de celular, né, ou apps. Então, o web designer ele faz o quê? Ele vê a aplicação das artes feitas na mídia seccionada. Por exemplo, para TV, para internet, para mobile, cinema, jogos, entre outras áreas. Daí ele faz os menus, as telas, os sites, cabeçalho, rodapé, né? Então, o profissional dessa área é o web designer, design de interfaces, e hoje também existe o design UX, né? Que é design de experiência, né? Ou de interfaces. Dentro da produção, como eu comentei antes, tem a produção de áudio e a produção de vídeo. Então, muitas vezes pode ter o produtor de áudio, tem o produtor de vídeo. Existe também dentro dessa área a produção de cenário. Então, imagine um filme, um teatro, às vezes alguma coisa que está atrás, né? E também existe o produtor de efeitos especiais, que pode ser feito até depois. Por exemplo, um filme como Star Wars, né? De repente alguém vai lá e faz a produção daquela maquiagem dos personagens e assim por diante. No pós-produção, tem também a edição. Então, por exemplo, a edição pode ser vai tratar algum filme, ou existe também a edição de áudio. Então, às vezes, existe o cara que junta os vídeos, né? Então, isso a gente chama de montagem de cenas. Então, normalmente a gente chama essa etapa de edição, né? Quando a gente pensa em filme, é mais fácil de entender. Revisão. Revisão é um outro profissional que normalmente não é o que cria o texto, mas é o que revisa o texto. Então, por exemplo, ele vai corrigir português, erros, bugs, falhas, que muitas vezes pode ter de acentuação, revisão ortográfica. Normalmente são profissionais da área de literatura, por exemplo, formado em letras, português, alguma coisa assim, tá? Ou também na área de jornalismo, tá? É muito comum ser um jornalista. Uma outra área que a gente lembra muito hoje em dia, quando a gente fala, por exemplo, de making-off de filmes, é a parte de efeitos especiais. Então, é o momento de pós-produção, mas pode ser também pré-produção. Como assim? Exemplo, o cara vai montar uma maquiagem, né, montagem de um cenário, isso é pré-produção. O pós-produção é depois de ter sido produzido ou filmado. Então, por exemplo, efeitos visuais. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, que eu coloquei, que é quando a gente grava um filme, né, em pós-produção é colocado um cenário, é colocado um rosto, ou algum elemento meio que por cima, né? Então, cores, brilhos e outros detalhes. Nessa área, tem vários profissionais. Por exemplo, tem um maquiador, que faz a maquiagem antes da produção. Tem um modelador 3D, que de repente faz um objeto, ou, por exemplo, um tigre, né? Tem um criador de maquetes, que às vezes faz algum cenário que vai ficar. Escultor, que de repente faz algum, exemplo, monstro, né, como a gente está vendo aqui, ó. E várias outras áreas. Então, essa área emprega bastante gente.